Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso último tema da disciplina, treinamento e desenvolvimento. E para a gente começar esse tema, então, eu queria saber de vocês. Vocês sabem a diferença de treinamento e desenvolvimento? Não? Sim, talvez. Antes de responder essa pergunta, que vocês vão descobrir agora, eu quero passar com vocês bem rapidinho para a nossa agenda, né? O que a gente vai tratar nessa aula. Então, primeiro, a gente vai trazer os conceitos, o objetivo e o contexto, né, desse campo aí de treinamento e desenvolvimento para recursos humanos, a avaliação das necessidades de desenvolvimento. A gente vai ver, então, que existe um ciclo aí para se construir um treinamento e desenvolvimento, então, passando pela avaliação da necessidade, planejamento do treinamento, a execução e avaliação. E, como sempre, né, umas considerações finais para a gente entender melhor aí este campo de treinamento e desenvolvimento. Então, vamos lá. Qual que é o conceito? Treinamento e desenvolvimento, né, é um processo educacional aplicado de maneira sistemática e organizada. A gente está falando de processo educacional, né, então é importante a gente entender o que é educação, que é toda influência recebida do ambiente social no sentido de adaptar a normas e valores. A gente vai ver aqui, né, que o treinamento ele vai ser para o cargo atual, com objetivo de curto prazo. O desenvolvimento, né, está pensando na carreira do sujeito, com objetivos de médio prazo. E a formação é a profissão, né, com objetivos a longo prazo. Então, o que a gente pode entender, então, do macro para o micro? Formação, por exemplo, é o que vocês estão vivenciando agora, né, por exemplo, a formação em administração, em engenharia de produção. E quando a gente entra na empresa, a gente vai querer se desenvolver nela, e aí, ao longo das nossas experiências, das possibilidades de participação em projeto, de contatos com outros colegas, e até mesmo, muitas vezes, de um treinamento formal, eu vou conseguir fazer um caminho dentro da organização. E o treinamento a gente chama daquela atividade assim que tem um objetivo específico a curto prazo. Então, às vezes, você vai mexer num novo sistema, numa máquina nova, e a gente chama isso aí de um treinamento com um objetivo de curto prazo para atender aí a organização. Então, passando aí por um trajeto aí entre treinamento e desenvolvimento, eu estou aqui mostrando para vocês 4 fasezinhas, né, onde a gente vai falar que quando é a curto prazo, numa questão muito concreta, a gente pode ter só uma transmissão de informação, né, para aumentar o conhecimento das pessoas, às vezes informação sobre a organização, clientes, produtos, algumas diretrizes, e então, volta para cá. Quando eu entro na empresa e eu tenho um processo de integração, onde vai me contar um pouquinho sobre o que a gente desenvolve, quem é a empresa, sobre a nossa história, quem são os nossos clientes, enfim. A gente vai falar que é um treinamento muito basicão, né? É só assim, ler, entender e tá tudo certo. Estou só transmitindo a informação para vocês. Então, esse aí vai ser o nosso primeiro nível. Já no segundo nível, quando a gente quer desenvolver habilidades, né, melhorar a habilidade e destreza das pessoas, a gente tem o objetivo aí de habilitar as pessoas na execução de operações de tarefa, às vezes manejo de equipamentos, de alguma máquina, ferramenta. E aí, então, a gente já está dentro da organização, já conheceu aí, já foi transmitido as principais informações para mim, e agora eu vou trabalhar efetivamente na minha atividade, e aí a gente vai falar aí como desenvolvimento de habilidade. A terceira etapa vai ser um desenvolvimento de novas atitudes, né, que é desenvolver ou modificar o comportamento das pessoas, mudar a atitude negativa, às vezes, para atitudes mais favoráveis, conscientização das relações e melhoria da sensibilização das pessoas com clientes internos e externos. Então, aqui a gente já vê uma distinção entre hard skills e soft skills, né? Então, muitas vezes, né, num primeiro treinamento de uma habilidade, de um novo conhecimento, eu tô querendo só apenas, né, que você entenda e faça aquilo que eu te ensinei. Mudar uma atitude é um pouquinho mais complexo, né? Porque eu estou tentando mostrar para a pessoa uma nova forma de enxergar uma realidade, uma nova forma de se trabalhar, de tratar um colega de trabalho, de tratar um cliente. E a pessoa já vem com a personalidade dela, né? Então, esse treinamento é um pouquinho mais difícil, mas sempre muito necessário, né? Então, aí a gente sai do campo da apenas informação para o campo do conhecimento técnico, né? De habilidade, e agora aí para mudança de atitude, para no último, no fim, o desenvolvimento de novos conceitos, né, que vai ser elevar o nível de abstração da pessoa, né, desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar
em termos globais e estratégicos. Mais do que ao longo desse curso, fazer com que vocês entendam os conceitos, passem nas disciplinas, entendam aí o campo de formação de vocês, a gente quer que vocês elevem o nível de abstração de vocês para o entendimento de uma área, de um negócio, para que vocês saiam pelo menos um pouco preparados para entender aí quais são as ações, as possibilidades dentro do campo aí do trabalho. Então, a formação, a ideia de se formar um novo conceito ao longo desses 4, 5 anos é o que a gente mais espera de vocês. Para finalizar, então, né, o conceito aí de treinamento e desenvolvimento, a gente vai ver, então, que treinamento vai ser a possibilidade de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais, sendo o seu propósito, né, do treinamento aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos, influenciando seus comportamentos. Já o desenvolvimento vai ser um processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivação dos empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização. O desenvolvimento inclui não apenas treinamento, mas também a carreira e outras experiências. Então, a gente vai ver que o treinamento vai ser uma coisa bem formal, engessada, para um resultado presente para aquele cargo, e o desenvolvimento vai pensar no funcionário como um todo ao longo, né, da construção de carreira dele dentro da organização, e não vai passar o desenvolvimento do empregado apenas por grupos de treinamento, mas pela experiência deles, pelo vínculo deles em outros projetos, pelo desenvolvimento dele comportamental ao longo das experiências que ele tiver na organização. Então, assim, vai ser uma coisa um pouco mais contínua do que o treinamento em si. Qual que é o objetivo, então, do treinamento, Ju? Por que a gente está pensando nisso? A gente vai ver que existem 3 grandes objetivos para se realizar um treinamento ou querer desenvolver as pessoas dentro da organização. O primeiro deles vai ser o treinamento ou desenvolvimento cognitivo, onde vão haver conhecimentos e habilidades intelectuais, então informação sobre a organização, produtos, políticas, serviços, clientes, ajudar as pessoas a pensar em termos globais e mais amplos. Pode ser um objetivo cognitivo. O psicomotor é a habilidade sensorial e motora, manejo de equipamentos, ferramentas, e o afetivo, relacionados às atitudes, crenças, valores, emoções e sentimentos, predisposição para agir de um dado modo diante das pessoas, eventos ou coisas. Então, novamente, o treinamento vai ser uma coisa muito técnica, explícita, onde a gente pode colocar para a pessoa, mostrar como o que a gente espera dela, o que ela precisa saber sobre a organização, ou como ela entender a organização de forma geral. O treinamento psicomotor vai ser, às vezes, para execução de alguma atividade, dependendo do meu cargo, que eu preciso ter alguma habilidade, às vezes, mesmo como sistema, como atendimento de um cliente, enfim, a forma como eu vou tratar, manusear alguns equipamentos, produtos, enfim. E o afetivo, talvez o mais difícil deles, né, que é tentar mudar a forma da pessoa pensar, agir com o seu meio, com os seus clientes, como líder, enfim, a gente pode ver várias possibilidades aí de como executar. O mais importante é que eu saiba a razão de se realizar o determinado treinamento ou desenvolvimento que eu pretendo para aquele meu empregado ou grupos de empregados. Qual que é o contexto disso, Ju? Então, eu já entendi o conceito do que é, mas por que isso é importante, por que isso é aplicado? E aí, talvez, eu acho que isso seja bem óbvio aí para vocês entenderem, né? A gente vê que as mudanças econômicas, ocasionadas principalmente pela globalização dos mercados, implicam em um novo ritmo de competição. A gente está agora na era do conhecimento, né? E esse conhecimento que é tão valorizado, ele também se torna obsoleto muito facilmente. A gente percebe a necessidade de um conhecimento estratégico global e que hoje os empregados, eles se preocupam muito com os empregados e as empresas, né, preocupam com a empregabilidade desse sujeito. Então, só treinar a pessoa para o cargo que ela está já não é suficiente. A gente também vê a questão desse novo cenário imperativo, com a valorização do conhecimento como diferencial das organizações, que a gente pode constatar que é a dificuldade das organizações em proporcionar treinamentos realmente que gerem mudanças no comportamento e resultados esperados. Então, mostrei para vocês aí o slide para tratar de várias coisas com vocês. Primeiro, a gente já sabe, estamos na era do conhecimento, o diferencial das empresas, da competitividade, ela é por meio do conhecimento que passa pelas pessoas, né, que é muito importante ressaltar isso novamente para vocês, mas esse conhecimento, essa gestão do conhecimento, essa competência intelectual que a gente busca nas organizações, essa inteligência organizacional, né,
ela tem ficado muito obsoleta, né? Eu aprendo hoje e isso já não serve para amanhã. Eu acabo de desenvolver uma competência para as pessoas e para a organização, e essa competência já não serve mais daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, né? E isso reflete também, por exemplo, na empregabilidade das pessoas. Então, anteriormente, eu tinha um funcionário, eu treinava ele para uma determinada função, e ele ficava nessa função, assim, que era a mesma função por muitos anos, né? Hoje a gente vê que não, que as pessoas precisam se reinventar e aprender a aprender o tempo inteiro. Por isso, a necessidade de se ter uma área, quando a empresa é médio, grande porte, só para se pensar no treinamento e no desenvolvimento aí dessas pessoas. Então, trazendo para vocês, né, o foco aí bem acadêmico, né, eu acho que é importante colocar isso para vocês, que é uma aula introdutória, né, o primeiro contato de vocês com a gestão de pessoas, então eu não vou aprofundar aqui na aula com vocês de universidade corporativa, educação corporativa e ferramentas que as organizações utilizam hoje, que já estão bem desenvolvidas, né, mas fazendo só um parênteses, que eu não consigo, porque é muita coisa para falar, mas uma coisa que a gente vê, assim, as organizações falam para as universidades que vocês não vêm prontos, né, e isso também não aconteceria, porque o vir pronto é vir pronto para a minha organização, né, para a minha empresa. E a minha empresa tem uma cultura, tem valores, tem sistemas operacionais diversos, né, cada empresa tem a sua. Então, não teria como a universidade preparar vocês para as competências que essa empresa quer. Então, as organizações se viram na necessidade de construir uma nova universidade, né, uma universidade corporativa para que haja módulos, ciclos de desenvolvimento entre os empregados e que a palavra pregada, né, se eu posso assim dizer, o que é falado dentro da organização é uma forma de reforçar a cultura, de reforçar os valores e de proporcionar um entendimento mais estratégico das pessoas que passam pelos ciclos, né, pelos módulos das universidades corporativas, que vão trazer treinamentos e outras formas de aprendizagem relacionadas, direcionadas para a realidade daquela organização. Mas aqui, tratando de uma forma bem ampla, bem talvez simplista até, eu vou trazer para vocês como se é pensado um treinamento ou um processo de desenvolvimento das pessoas, porque esse é o primeiro contato de vocês. Então, vocês têm uma pequena empresa, média, grande, não interessa o tamanho dela, se você está pensando em fazer um programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas, você precisa aí passar por este ciclo como um todo, que ele começa pela avaliação das necessidades, depois a gente planeja esse treinamento, executa e avalia se esse treinamento foi válido ou não. Então, vamos começar então pela avaliação da necessidade de treinamento, e a gente vai ter essa avaliação a partir de indicadores para determinar a necessidade de treinamento, que pode ser pela entrada de novos empregados, pela redução de empregados, e eles vão precisar assumir novas tarefas, multitarefas, os que ficaram, né, pelo aumento de número de faltas, férias ou licenças, quando a gente tem um elevado número de acidentes de trabalho, excesso de erros ou desperdício na produção, pouco interesse pelo trabalho, a gente vê um baixo desempenho das pessoas, falta de cooperação entre os empregados, observação do comportamento, ou às vezes o teste de habilidades que demonstrem a necessidade de treinamento, entrevistas e questionários com os funcionários e gestores que demonstrem também essa necessidade, ou quando a gente precisa pensar no futuro, né, uma visão mais ampla a longo prazo, e a gente vê que as pessoas que estão na nossa organização, elas não estão prontas para assumir os nossos próximos passos, né, então é muito importante nessa etapa fixar prioridades de treinamento em função da realidade da empresa. Então, mostrei para vocês vários indicadores que podem nos mostrar que a gente precisa realizar, por exemplo, um treinamento, né? Então, quando eu tenho um empregado novo, eu preciso treinar ele, passar informações e habilitar ele a executar a tarefa dele. Quando eu tenho uma demissão, né, e outras pessoas vão assumir a tarefa desse meu colega dessa pessoa que foi desligada, então eu preciso treinar as pessoas para essas tarefas. Quando a gente vê que, por exemplo, está tendo muito desperdício ou muitos erros na produção, a gente vê que a gente precisa trazer as pessoas, pensar no problema e tentar resolver, solucionar aquela questão. Às vezes, alguns treinamentos comportamentais, porque você vê que a equipe ela não está engajada, ou que a empresa, como todas as pessoas, entre as áreas, às vezes, elas não estão se comunicando bem. Enfim, eu preciso entender qual é o problema que eu quero resolver, né? Porque o que a gente vai ver, e eu coloquei para vocês também naquele slide de contexto, que muitas vezes a organização dá treinamento por dar. Vamos pensar aqui, treinamento de liderança. Chama todo mundo de qualquer área, de qualquer nível educacional e põe todo mundo na sala porque eu comprei um treinamento de liderança, né?
ou aprender a aprender, enfim, tem vários treinamentos, né, pacotes de treinamentos que a gente compra e que a gente fica entuchando aí nas pessoas, às vezes não é o momento correto, às vezes não é a turma correta, às vezes não é um instrutor correto, enfim, tem várias coisas que a gente precisa avaliar e a gente precisa começar com o que eu quero resolver, né? Qual a minha necessidade? Para aí eu pensar, planejar um treinamento para resolver esta necessidade e não sair comprando cursos aleatórios, né? Então, nesse momento de avaliação de necessidade, a gente precisa determinar quais são os treinamentos necessários e quem precisa deles, né? Não necessariamente é todo mundo da empresa. Na verdade, necessariamente não é todo mundo da empresa, né? Quais são os programas de treinamentos? A gente pode se basear na avaliação de desempenho. São mais flexíveis e talvez tenham mais durabilidade que os treinamentos baseados em análise de tarefa, já que o trabalho sofre mudanças dinâmicas. A gente precisa fazer uma análise das pessoas, né? Quais são as deficiências no desempenho dessas pessoas e se devem a fraca motivação ou a fatores que fogem do controle do funcionário, né? O treinamento não pode ser uma resposta para uma situação específica, e também avaliar em relação aos custos, né, da competência e o tempo exigido para o desenvolvimento dessa competência. Muitas vezes as empresas deixam de conduzir o levantamento das necessidades de treinamento antes de iniciar um programa de treinamento. Então, coisas aí que a gente precisa pensar. A primeira delas, olha, o funcionário não está me entregando, a avaliação dele me diz que o desempenho dele é ruim. E aí eu já automaticamente vou pensar que ele está produzindo pouco porque ele não conhece, né? Ele está para além das questões dele, ele está se esforçando ao máximo, só que ele não está conseguindo entregar. Então, tudo bem, neste caso é um treinamento. Mas essa não pode ser a resposta lógica. Pode ser, por exemplo, que ele tem sim toda a competência, ele sabe fazer aquela tarefa, mas ele não está afim. Brigou com o chefe, brigou na família, não está no momento legal, qualquer coisa, né? Ser humano, né? Vida, como eu gosto de falar para vocês. Então, ele não vai conseguir produzir. Cabe eu dar um treinamento para ele? Não. Então, essa avaliação desse empregado, eu não posso me basear unicamente na avaliação de desempenho, né? Eu não posso me basear unicamente na situação, né? Em entender se aquele problema é um momento específico ou se isso é uma demanda do empregado. E o que a gente vê, como eu já falei com vocês, é que muitas vezes as empresas, elas pulam essa parte. O desempenho está ruim, vamos treinar a atividade que a pessoa executa. E, né, também, como eu já falei, a matemática para a gestão de pessoas, ela não é exata. 1 mais 1 não são 2. 1 mais 1 pode ser 0, pode ser menos 3, né? Uma pessoa trabalhando com outra pessoa pode gerar o resultado de 4 pessoas, né? Então, depende muito aí de como é essa relação e a gente precisa pensar sobre isso, né? Falando aí sobre o planejamento do treinamento, a gente começa aí pelos objetivos instrucionais, que vai ser descrever as habilidades ou conhecimentos que a gente quer desenvolver, adquirir, que precisam ser mudadas. A gente vai estabelecer com clareza quais são os resultados desejados, isso é fundamental, né? Então, a gente vê aqui uma formulação clara dos objetivos instrucionais fornecerá uma base segura para escolher métodos e materiais instrucionais e para selecionar os meios de avaliar o treinamento vai ter êxito ou não. Então, por exemplo, eu sei o que eu quero desenvolver, mas eu também preciso saber aonde eu quero chegar, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, como que eu vou dizer que foi bem sucedido ou não o treinamento? Então, essa linha, esse acompanhamento, esse contínuo é muito importante antes mesmo de eu executar, porque à medida que eu entendo bem o que eu preciso resolver, as ferramentas, os instrumentos, quem são as pessoas que vão participar, quem são os instrutores que eu vou contratar, quanto tempo vai durar esse treinamento, tudo isso vai ser baseado no problema e aonde eu quero chegar. Esse meio aqui do caminho vai ser determinado por esses dois extremos. A prontidão do treinando é fundamental. A gente vai falar, vou passar aqui o slide com vocês e a gente vai conversar sobre isso, né? 2 condições para o aprendizado afetam o sucesso daqueles que devem receber o treinamento, a prontidão e a motivação. A prontidão do treinamento refere-se tanto à sua maturidade quanto à sua experiência. Muitas vezes é desejável agrupar indivíduos de acordo com a sua capacidade de aprender e fornecer um tipo alternativo de instrução para aqueles que precisam de um tratamento especial. E a motivação para que a aprendizagem, né, atinja o seu nível ideal, os treinandos devem conhecer a necessidade desse novo conhecimento ou habilidade e devem manter o desejo de aprender à medida que o treinamento progride. Então, 2 coisinhas. A primeira coisa é
A gente pode ver, e aí as experiências de vocês, talvez vocês lembrem de mim quando isso acontecer, que algumas vezes a empresa compra um pacote, enfim, de um treinamento, ou desenvolve um treinamento, e põe pessoas de vários níveis, de várias áreas, para apresentar, para realizar aquela tarefa, porque eles querem pensamentos diferentes, inovação, então eles vão pegar várias pessoas e colocar no mesmo lugar. Só que essas pessoas têm entendimento organizacional e entendimento, instrução mesmo, formal, diferentes. Então, quando se é dado um problema ou quando se é feito um treinamento, essas pessoas vão absorver de forma totalmente diferente. A forma que eu vou falar, por exemplo, sobre uma mudança estratégica na organização, a forma que eu vou apresentar esses dados e o que a gente vai mudar para a diretoria, para a gestão, não vai ser a forma que eu vou apresentar para o administrativo e não vai ser a forma que eu vou apresentar para o operacional. São públicos diferentes. Eu preciso ter certeza que esses públicos estão alinhados no entendimento deles quanto àquilo que eu vou treinar. E a outra coisa que é fundamental, gente, se não tá afim, não aprende, né? Talvez isso está pegando aí para vocês. Não tá afim, não tá motivado, não tá com vontade de aprender, não vai aprender. E isso vai passar, a motivação dessas pessoas, né? O motivo para a ação delas quererem aprender vai passar pelo processo delas entenderem por que ela está recebendo aquele treinamento. Como isso vai se aplicar na realidade dela, atual ou futura, né? O que ela pode ganhar com aquele conhecimento. Então, eu não vou fazer porque meu chefe está mandando. Você vai lá, vai fazer a prova, vai fazer o que precisa fazer e vai embora, né? Então, efetivamente, esse conhecimento, ele não vai ser repassado porque você não vai entender a razão disso. Então, por isso, planejar, entender o meu público é muito também importante. O princípio da aprendizagem, né? O treinamento precisa construir um elo de ligação entre o funcionário e a empresa e é preciso considerar as características de programas de treinamento que ajudem os funcionários a captar novos conhecimentos, a entender como podem usá-los em suas vidas e transformá-los à execução de suas atividades no trabalho. Outra coisa também que a gente vê muitos treinamentos da moda, que a gente compra com o intuito mesmo de motivar as pessoas, porque as pessoas, quando ficam muito tempo no trabalho sem um treinamento, elas sentem que estão regredindo, e aí acreditem, né? As pessoas pedem para começar a voltar a estudar, a querer se envolver em atividades que as façam aprender, para que tenham um sentimento de que elas estão progredindo minimamente pessoalmente, né? Mas quando a gente dá um treinamento por dar, um treinamento que a pessoa não consegue ver nenhuma aplicabilidade, nem na vida presente, nem na vida futura, esse treinamento fica perdido, né? A pessoa às vezes acha interessante aquele momento lá, e isso se perde, né? Então, toda vez que eu for aplicar isso, eu preciso fazer esse elo entre a pessoa e a empresa, para que a pessoa realmente entenda como que aquele momento de aprendizagem e desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento, vai contribuir com a vida dela, né? Isso na fase de planejamento, a gente precisa pensar muito nisso, né? Com relação às estratégias e meios, né? Elas devem ser centradas na clientela e não no instrutor, devem favorecer a prática e a interação ativa dos participantes, e a gente tem que pensar em novas técnicas, muitas vezes recursos audiovisuais, teleconferências, multimídia, e aqui também no planejamento a gente tem que pensar num pré-teste e na avaliação final. A primeira coisa, também, quando a gente compra um treinamento pronto, porque ele está na moda, porque o instrutor, né, o palestrante, ele é sensacional, ele é super motivador e tudo mais, e eu esqueço da minha clientela, a gente vai ter uma defasagem, né? Porque quem que eu vou medir? Quem que eu quero desenvolver? São as pessoas, né? Não é promover um instrutor. Então, o foco sempre precisa ser nas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, a gente faz treinamentos, principalmente os técnicos, e a gente chama pessoas da própria empresa para realizar esse treinamento. Então, a pessoa que executa melhor aquela atividade é ela que vai treinar. Só que aquela pessoa, ela não está preparada para treinar. Ela não teve tempo para elaborar o material, para fazer testes, para o próprio RH ou para quem demandou esse treinamento, avalie se essa pessoa vai conseguir se comunicar. E eu simplesmente uso o critério de que ele é a pessoa mais instruída, então ele precisa passar esse treinamento. Às vezes, a pessoa que sabe um pouco menos, mas que consegue se comunicar com os treinandos, vai conseguir ensinar muito mais, porque as pessoas vão conseguir se comunicar com ela, por isso que é tão importante, né? A gente precisa também, e a gente já sabe, né? As universidades corporativas, por exemplo, quase na sua totalidade são 100% online, né? Então a gente utiliza vídeos, filmes, interações entre as pessoas. Eu acho que já falei com vocês a diferença de pedagogia e andragogia, né? A andragogia é o ensino para adultos. Enquanto a criança ela é como um papel em branco, onde a gente precisa ir ensinando, imputando conhecimentos para ela, enfim.
colocando para ela novos conhecimentos e testes para ela viver, o adulto já vem com a sua bagagem e ele aprende por meio das experiências, da troca de experiências, do contato com o outro. E muitas vezes esse ensino formal, né, de slide, de escrever, ele não funciona muito, a gente precisa pensar sobre isso. E já no treinamento, saber como eu vou fazer um pré-teste, avaliar as pessoas como elas estão entrando, para avaliar como elas estão saindo, e aí assim fazer um comparativo de para ver se realmente valeu a pena ou não. Então, coisas aí que a gente precisa pensar no treinamento vai ser quem deve ser treinado, né? Quem são os treinandos, quem vai treinar, que são os instrutores, em que a gente vai treinar o conteúdo, né? Onde a gente vai realizar isso, se vai ser um local físico ou não, como treinar, quais vão ser as nossas estratégias e meios, quando treinar, qual vai ser a data, o horário, né? Para que treinar, quais são os resultados que eu espero e quanto treinar, qual que vai ser a duração, o número de vagas, o número de pessoas que vai participar aí deste treinamento. Então, passando aí para a fase de execução, já planejamos aí todo o rolê, a gente vai precisar se preocupar com algumas condições aí, passando bem rapidinho, né, a questão de iluminação, temperatura da sala, se vai haver ou não refeições, o local, layout da sala, se é necessário ou não intervalos, se vai ser necessário salas de apoio, hospedagem e transporte para os treinandos e instrutores, o cronograma das atividades e o controle das frequências, né? A gente vê que durante a execução, com relação aos espaços físicos, a gente precisa preocupar com que tipo de material e equipamento a gente vai precisar desenvolver, às vezes antes, né? O RH já se preparar para ter todos os materiais no momento do treinamento, qual vai ser o layout da sala, se vai ser esse modelo tradicional aí de sala de aula, se as pessoas já vão estar em grupos ou não, alguma informação sobre plano de aula para já entregar para as pessoas, algumas vezes isso é necessário, quais vão ser os horários de intervalo para as pessoas não se preocuparem, né, se vão precisar sair, se vão levar lanche para o treinamento ou não. Com relação às metodologias, né, eu preciso saber se precisa fazer alguma atividade antes, muitas vezes isso é necessário, se vão ser quais vão ser os equipamentos utilizados, se a pessoa precisa levar algum equipamento ou não, se vai ter alguma atividade especial, quais são as especificações dessas atividades. Então, por exemplo, eu fiz um treinamento de segurança, e aí eu precisei fazer treinamento, já me avisaram antecipadamente que eu precisava levar uma roupa que pudesse sujar, uma roupa mais de ginástica, que não impedisse os meus movimentos, então isso já foi me avisado com antecedência, né, para que eu já me preparasse para aquelas situações, para que eu fosse bem alimentada, porque ia exigir algum esforço físico, então são coisas aí que no treinamento as pessoas já se preocuparam com isso. Com relação aos participantes, né, quais são as informações que eu preciso enviar para eles, e é fundamental, né, saber a agenda do curso, o local onde vai ser, alguns contatos, se eles tiverem algum problema de chegar no local, quais são os serviços disponíveis e talvez atividades de lazer. Então, por exemplo, quando a gente tem algum congresso em outra cidade, em outro estado, eles já falam para a gente quais são os hotéis indicados, que são mais próximos do evento. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue saber rápido, né? Mas pensa, aí há uns 10, 15 anos atrás, a gente não sabia qual era o melhor hotel, se tinha algum hotel conveniado, quais são as atividades de lazer para fazer no tempo livre, depois do treinamento. Então, são coisas legais aí para quem realmente vai se especializar nessa área, se preocupar. Com relação aos participantes, ao instrutor, né, tem o nome deles, o endereço, o contato, questões de hospedagem e passagem, que o RH precisa se preocupar, alguns cuidados, às vezes tem um kitzinho primeiros socorros, de saber se alguém tem alguma restrição alimentar, tem às vezes até para preparar um coffee mais saudável, mais orientado para algum déficit que a pessoa tenha, né? Às vezes já serve café só com açúcar e biscoito doce, né? Biscoitos, e tem um diabético, né? Olha que situação chata. Então, eu já trabalhei na área, né? Já sei como que é todo esse preparo. Então, por isso que o treinamento, desenvolvimento, projetos, né? A área, ela tem que fazer com uma antecedência muito grande, né? Para ter os melhores preços de passagem, de hotéis, de conseguir uma agenda legal com instrutores legais. Então, isso é uma coisa assim, não é assim, acordei que era um treinamento, amanhã já tem um treinamento pronto, não. Então, é um processo um pouco mais demoradinho, né? Com relação ao cronograma, a gente precisa definir o local, né, reservar com antecedência, às vezes de 30 a 45 dias, confirmar o cronograma, ver se está o local e o cronograma com uns 20 dias, para saber se está tudo certinho. Com relação à contratação de serviços, né, se está tudo ok, se os contratos realmente estão rodando e se os nossos fornecedores confirmam o processo, né, confirmação de todos esses serviços, com no máximo 7 dias, 5 dias de antecedência, e todo o preparo da sala, do equipamento, do local, um dia antes. Né? Então, eu já tive muitas vezes essa experiência, né? A gente realmente seguia esses dias, são só algumas orientações,
E assim, um dia antes do treinamento, a sala já estava montadinha, com todos os materiais impressos, com tudo, todos os equipamentos testados, iluminação, ar-condicionado, porque quando, né, no outro dia as pessoas chegavam, quando era dentro da própria empresa o treinamento, o local já estava totalmente pronto, né? Então não tinha problema se eu, por exemplo, tivesse um problema no trânsito e não conseguisse chegar a tempo, ainda ter que preparar a sala, que é muito chato, né? As pessoas, os treinandos, dão aquela sensação, poxa, o pessoal não se preparou para receber a gente, então por isso a gente gosta de já deixar tudo redondinho. Então, beleza, Ju, já vi a necessidade, já entendi como é o planejamento, na execução eu já vi que eu preciso me preocupar com várias coisas, e aí? Como que eu vou saber aí se deu certo, se não deu certo? Como que eu vou avaliar esse treinamento? A gente vai ver aí que existem 5 níveis de treinamento, que é a reação, aprendizagem, comportamento, resultado e valor final, do mais fácil para o mais difícil, né? Então, mais fácil, reação, aprendizagem, comportamento médio, os resultados e o valor final um pouco mais difícil. Então, a reação, assim, é o mais simples, é perguntar, e aí, vocês gostaram do treinamento? Perguntar, às vezes, para os gestores, né? E aí, como que ele chegou nesses dias, como é que ele está, os seus funcionários que foram treinados, né? Ou para colegas, né? Se for um treinamento comportamental de equipe, por exemplo, perguntar para os colegas se o comportamento dessa pessoa mudou, né? Com relação à aprendizagem, aí é prova mesmo, testes práticos, simulações de realidade, assim, simulações da realidade, para ver se a pessoa efetivamente aprendeu. O comportamento, ele demora um pouquinho mais aí, para ver se a pessoa realmente aderiu àquele novo comportamento, entendeu a necessidade de mudança. Então, por exemplo, eu quero que as pessoas sejam mais criativas e elas tenham comportamentos mais inovativos e tal. Quando a pessoa sai do treinamento, normalmente está no pico, né? Não, vou aplicar isso mesmo, vou ser assim. E à medida que os problemas, que a rotina volta, a pessoa vai deixando aquilo de lado, não vai se empenhando tanto, né? Então, é importante também, ao longo do treinamento, se a gente fosse ter uma aula profunda sobre esse tema, o reforço desse treinamento, né? Algumas atividades ao longo de alguns meses, para que a pessoa realmente absorva tudo aquilo que ela aprendeu, às vezes, em um dia, né? A gente tem que pensar que a mudança de comportamento, ela precisa ser repetitiva, né? Não vai ser um dia que vai mudar a forma da pessoa pensar e agir durante anos, né? A forma como ela pensava e agia durante anos, né? Então, o comportamento demora mais ou menos uns 3 meses aí, pelo menos, para a gente ver se foi efetivo o treinamento. Com relação aos resultados, são os indicadores, né? Então, por exemplo, eu estou com um grande número de erros, né, na produção. Depois do treinamento, o número de erros aumentou, diminuiu, se manteve estável, e isso vai falar para mim se valeu a pena ou não o treinamento. E, por fim, o valor agregado, o valor final desse treinamento. Então, vamos supor que eu fiz um treinamento muito caro, então, vou contar para vocês, às vezes eu comento isso, né? Na minha época, coach era top, todo mundo queria, porque para se formar coach, eram assim, 5, 10 anos de formação, não é isso de formação agora de 6 meses, né? E a empresa contratava e era caríssimo, a hora do coaching era 3, 4 mil reais, a hora de atendimento dele. Então, um atendimento tão caro, tão personalizado, vale a pena eu investir nisso num analista? Não. Porque a produção, muito provavelmente não, né? Eu preciso fazer os cálculos. Por quê? Porque um analista ainda é um emprego de entrada, né? Um emprego inicial, e a devolutiva desse empregado, ou seja, o que ele produz, o valor agregado do que ele me entrega, é menor do que, por exemplo, de um gestor, né? Que as ações dele, a tomada de decisão deles tem maior influência sobre o resultado final da empresa. Então, eu preciso fazer essa relação. Se o tanto que eu investir no treinamento vai me dar retorno, vai dar retorno para a organização. Então, por exemplo, o número de desperdício. Eu gastei 20 mil num treinamento para ensinar as pessoas a desperdiçarem menos ou terem mais cuidado para não falharem durante o processo produtivo. Se a minha queda de erros e desperdício foi de 5%, e o que vale a, sei lá, 3 mil reais, eu gastei 20 mil num treinamento que me deu um retorno de 3 mil em números de desperdício e de redução de desperdício e erros de produção. Valeu a pena o treinamento? Então, também é outra coisa aí que o RH precisa olhar, né? Porque às vezes sim reduziu, mas não reduziu, né? O que eu queria atingir, não atingiu o suficiente para fazer valer aquele investimento. E uma vez que eu identifiquei que não, o treinamento não serviu para nada, ou serviu para muito pouco, né? O comportamento da pessoa não mudou, os resultados dela continuam o mesmo, a avaliação das pessoas não foi positiva. E aí? Eu preciso me fazer algumas perguntas. Será que não teve aprendizagem porque e aí nos treinandos reagiram negativamente? Eles não absorveram, não queriam absorver, não estavam motivados para resolver? Será que foi falta de aptidão dos treinandos? Eles não estavam prontos cognitivamente para aprender? Será que foi falta de um aprendizado anterior? Ou falta da técnica do treinador?
Quando eu dou um treinamento, muitas vezes, às vezes eu não olhei direito para aqueles meus treinandos, para aquelas pessoas que têm aquela necessidade. E às vezes elas precisavam de um passo anterior para conseguir absorver aquele treinamento. Então, por exemplo, eu contratei um excelente instrutor que fala só inglês. E eu não me atinei que as pessoas não têm um nível de inglês para conseguir absorver tudo que aquela pessoa fala. Uma coisa bem clássica, assim, bem básica para vocês entenderem, né? Ou que a linguagem desse treinador, por exemplo, é muito acadêmica, muito técnica, e as pessoas precisavam de uma realidade mais prática, de uma coisa mais concreta, e por isso as pessoas não estavam prontas para absorver aquilo, ou simplesmente porque elas não reagiram bem, assim. Um exemplo. A empresa está com demissão em massa, está demitindo todo mundo, está numa crise ferrada e de repente a empresa resolve, para motivar os empregados, dar um super treinamento muito importante e tudo mais. Eu acabei de perder um amigo no trabalho, né? A pessoa acabou de ser demitida. E aí eu fico, gente, por que a empresa está investindo em treinamento se ela podia estar usando esse dinheiro para manter o meu colega dentro da área? Né? Então as pessoas não estão prontas para aquilo, né? Eu já passei por essa experiência. É legal, você está com a cabeça em outro lugar, não é a hora, né? Então eu já reajo de forma negativa, já não estou afim, já acho que não é a hora, que a empresa não tomou uma boa decisão. Então pensar no momento do treinamento, né? Ainda que as pessoas estejam prontas, ainda que o treinador seja correto, ainda se o momento econômico, o momento organizacional não for interessante, não faça. Vamos combinar assim? Então tá certo. Então já passamos por todos os ciclos, vamos aí para as nossas considerações finais para terminar o nosso treinamento. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que o papel do treinamento e desenvolvimento no âmbito do RH precisou ser reconfigurado e seu conceito ampliado para além da visão tradicional de aquisições de habilidades, regras, conhecimentos imediatamente aplicáveis ao trabalho. Hoje há uma ampla variedade de métodos que resultaram na possibilidade de se realizar treinamentos mais efetivos e econômicos. Há um consenso entre pesquisadores sobre a importância da variável de suporte organizacional na eficácia do treinamento. Várias coisas para falar. Então, a primeira delas. No início, sempre houve treinamento e desenvolvimento, sempre. Mas o desenvolvimento sempre foi pensado para cargos mais gerenciais, né? As pessoas de base, elas continuavam tendo um treinamento bem basicão só para realizar as atividades cotidianas dela. Só que aí, com isso que eu falei com vocês, com a empregabilidade, com a necessidade de novos conhecimentos, com a quebra de estruturas organizacionais muito rígidas, onde as pessoas têm a oportunidade de, em qualquer nível, dar a sua opinião e contribuir para o processo, né? A gente precisa que as pessoas tenham mais conhecimento e uma visão mais estratégica. Isso fez com que essa área de treinamento e desenvolvimento se ampliasse para uma universidade corporativa, para uma educação corporativa, né, que vai ampliar o entendimento sobre o que é aprendizado ao longo do trabalho. E vai sair também de uma estrutura muito formal, né, horas de treinamento, sentada, ouvindo um instrutor, para a possibilidade de um job rotation, né? A pessoa rotacionar dentro da área dela ou de outras áreas para entender que forma melhor de se aprender sobre a organização passando por várias áreas. Então, na minha experiência, por exemplo, eu comecei na área de desenvolvimento humano, né? Então, eu trabalhava com os grandes programas da empresa, com processo de sucessão e tudo mais. Fui para a área de desenvolvimento organizacional e remuneração e benefícios, né? Então, questões de estrutura de cargos, questões de remuneração, plano salarial, estrutura salarial, quais eram os benefícios, programas de benefício, plano de saúde. Então, uma outra área do RH. Eu auxiliava muito a área de treinamento e desenvolvimento, sempre que tinha um treinamento para ser feito, todo esse processo que eu falei para vocês, né, do desenho, da montagem, da execução, do processo da avaliação. Então, eu também auxiliava as meninas nisso, e isso me fez uma pessoa da área de recursos humanos generalista, porque eu vivi todas essas realidades, mais do que sentar, como vocês estão vendo agora, para falar o que treinamento e desenvolvimento faz, o que recrutamento e seleção faz, o que a área de remuneração faz. Eu vivi essa prática, então eu fui desenvolvida, eu fui treinada e desenvolvida por meio das experiências. Então é uma outra possibilidade. Ou não, Ju, eu não posso tirar a pessoa daquele cargo. Então, a área vai pensar, olha, 1 hora, 2 vezes por semana, essa pessoa vai estar numa área tal. Ela não precisa necessariamente perder a função dela, mas ela ter um entendimento, uma vivência com outras áreas, ou minimamente com um projeto. Durante 2 meses, ela vai ficar focada em desenvolver um outro projeto. Então, existem outras formas de se aprender, né? Outros métodos. E aí, com a tecnologia, que nos auxiliou demais, né? A repensar, colocar várias pessoas de unidades diferentes para viver essa realidade, né? Mas a gente sempre sabe que é fundamental
profissional do apoio, né, da organização para aquele treinamento. Não basta só eu dar excelentes treinamentos, que a pessoa esteja pronta para receber esse treinamento, que seja o momento correto. Se ela chega na realidade dela, ela sai daquele treinamento, daquele processo de desenvolvimento, senta na cadeira dela e não tem possibilidade de desenvolver aquilo que ela aprendeu, né? Então, é isso que eu quis passar para vocês. Queria muito que vocês colocassem os seus comentários sobre as suas experiências, às vezes profissional, às vezes de outros amigos, né, se vocês não tiverem ainda uma experiência em empresa, né, contarem como que foi essa relação, porque aí fazendo assim só uma fechadinha aqui com vocês, é muito comum também a empresa dar vários treinamentos, principalmente os online, e os gestores não permitirem que vocês façam, porque o foco dele é a produtividade, a sua entrega hoje. E ele acha que esse treinamento é bobeira, assim, que não vai fazer muita diferença na sua vida, porque ele está preocupado com o resultado. Então, de duas, uma, ou você não faz, quando esse treinamento é no horário do trabalho, você não faz, ou quando ele é online, você tem possibilidade de fazer em outro horário, você faz em outro horário. Olha que loucura. Você não tem um suporte organizacional do seu gestor imediato, ou da sua equipe, para que você possa se desenvolver. Então, isso acontece muito na realidade de vocês vão vivenciar isso em algum momento, aí vamos ver se vocês lembram da tia contando essas histórias, né? E aí cabe a você entender o que é um treinamento que eu realmente preciso, que vai me auxiliar, e qual treinamento que não, que dá para eu nem não negociar com o meu gestor e abrir mão dele, mas pensem na carreira de vocês, né? Tudo isso aqui que eu estou falando com vocês ao longo dessa disciplina foi para vocês realmente se abrirem e entenderem os processos de RH e como eles podem auxiliar a vocês a desenvolverem os projetos de vida de vocês, de carreira profissional, enfim, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada por terem passado esse semestre aqui comigo. Vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, né? O YouTube, a ideia de construir esse canal foi para expandir, ter o conhecimento, ele ser expandido para outras pessoas que não têm possibilidade de vivenciar a universidade pública, um ensino de qualidade, e aí eu estou gravando esses vídeos também com o intuito de que chegue para outras pessoas. O YouTube só vai indicar os vídeos que forem com muito like, com muitos inscritos, enfim. Então, se vocês puderem ajudar aí nesse projeto, seria muito bom. Se vocês tiverem gostado do vídeo, é claro, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, até mais, e precisando, estão aqui.